Olá, seja bem-vindo a esse momento em que eu e você nos colocamos diante de Deus, dispostos a ouvir, a aprender e a trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu me chamo Jonathan, tenho 21 anos, faço parte do Ministério de Pregação do Grupo de Oração e hoje nós estaremos fazendo a leitura orante da palavra de Deus de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos de 1 a 11. Mas antes de nós começarmos, eu vou convidar você a se colocar diante da presença do Senhor, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feche os seus olhos, tranquilize o seu coração. Eu não sei o que você passou nesse dia, o que você experimentou até esse momento, mas coloque tudo diante do Senhor. Aquilo que te agita agora, aquilo que te preocupa, inclusive as tuas distrações, a tua impaciência, coloque diante de Deus e peça que Ele seja a força que você precisa para passar por todos estes obstáculos e fazer nesse momento uma experiência com o amor dele. Vinde, Espírito Santo, sobre a nossa mente. Vem abrir, Espírito Santo, a nossa inteligência para que nós possamos aprender, para que nós possamos compreender, para que nós possamos deixar que essa palavra dentro e na nossa mente se fixe. Vem, Espírito Santo, também sobre o nosso coração. Ele, que na linguagem bíblica é nossa mente, mas que é o centro de nossas emoções. Vem fazer, Espírito Santo, com que nós possamos estar verdadeiramente entregues a essa experiência com a palavra viva nesse momento. Vem, Espírito Santo, permitir também que a palavra transforme os nossos sentimentos, que esclareça os nossos sentimentos, que nos faça compreender o nosso interior, que nos faça compreender aquilo que somos e aquilo que somos chamados a ser. Vem, Espírito Santo, também sobre as nossas atitudes, para que elas sejam reflexo daquilo que nós experimentaremos neste momento, em que estaremos orando com a palavra que foi inspirada por vós. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, como vocês sabem, o primeiro passo da Lexio Divina é a leitura, o primeiro degrau, onde nós perguntamos ao texto aquilo que o texto nos traz. Antes de nós começarmos, eu vou dar já que nós faremos a leitura orante da parte inicial dos Atos dos Apóstolos, é bom se situar, é bom sempre entender aquilo que essa carta, o que esse texto específico tem a nos trazer. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, São Lucas Evangelista, ele que escreveu o Evangelho de Lucas, e os Atos dos Apóstolos trata-se de um registro da igreja nascente. Ele escreve, como nós veremos a seguinte, a Teófilo, possivelmente um amigo, o qual São Lucas tem evangelizado, mas ela é um registro extremamente importante. Os Atos dos Apóstolos é um registro extremamente importante, pois traz em si a figura traz primeiro o relato da ascensão, mas também a igreja nascente, a geração da igreja, a missão da igreja revelada aos apóstolos e confirmada pelos apóstolos. Então vamos dar início à nossa leitura, mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 11. No primeiro escrito, ó Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão,
Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu: não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então, eu gosto sempre de trabalhar a leitura orante, versículo por versículo, bebendo da riqueza particular que cada versículo traz. No versículo número 1, São Lucas se refere ao primeiro livro que ele escreveu. Ele diz: o meu primeiro escrito, ó Teófilo. Ele está se referindo ao Evangelho. Nesse Evangelho, São Lucas teve o trabalho, teve a tarefa de diferenciar aquilo que era real daquilo que era ficção. E ele terá o mesmo trabalho nos Atos dos Apóstolos, a fim de que ele possa trazer um relato confiável. Ele era um homem inspirado pelo Espírito Santo, mas que deveria beber da verdade, dos testemunhos, para poder elaborar essa obra, essas obras que nos trazem a verdade. E ele continua dizendo: tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou. Percebam, ele resume as palavras, os ensinamentos e obras de Jesus neste Evangelho. Aquele Evangelho era o retrato da obra e ensinamento de Jesus. E isso vai ter continuidade nos Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos estar falando dos atos, das obras e dos ensinamentos da Igreja nascente, daquilo que os apóstolos estavam transmitindo. E ele continua dizendo: até o dia em que foi elevado ao céu. Se trata da ascensão, que ele relata um pouco mais à frente. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Eu vou continuar um pouquinho e a gente já volta para o versículo 2, porque ele tem uma continuidade com os versículos seguintes. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água. Vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Veja, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. De fato, se nós formos olhar os evangelhos, não somente de Lucas, eles vão trazer relatos, evidências históricas da ação de Jesus ressuscitado. Vejam, a tumba de Jesus estava vazia no dia da Páscoa. Depois, ele aparece vivo aos apóstolos, aparece aos outros discípulos
na mesma manhã da Páscoa. Depois ele chama testemunhas, convida testemunhas para tocar o seu corpo ressuscitado e examinar suas feridas. Quem não lembra de Tomé? São Tomé. Outra prova, relatada no livro de Coríntios, ele apareceu ressuscitado para mais de 500 pessoas. E apareceu para o maior inimigo da igreja, São Paulo. Então vejam, só aqui, de forma rápida, nós conseguimos enumerar 5 provas da vida de Jesus, de sua ressurreição. É isso que o evangelista está tratando quando ele diz que Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Jesus ele quis confirmar a fé deles, dizendo: eu estou vivo, de fato. Eu apareço aqui para vós, eu permaneço no meio de vós. Essa foi a ação de Jesus durante 40 dias, até o dia da ascensão. E aí a gente retorna para o versículo 2, que eu disse para você que tinha ligação com o versículo seguinte. Veja, durante 40 dias, nos diz o texto, Jesus ficou dando instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Essas instruções, essa mensagem, esse falar do reino de Deus que o versículo 3 trata, era a finalização da preparação daqueles apóstolos que seriam enviados como missionários, como autoridades, como anunciadores da igreja nascente, do reino de Deus permanecendo entre nós, se instalando no meio de nós. Aqueles apóstolos precisavam aprender. O fato de sermos ensinados e conduzidos pelo Espírito Santo não nos tira essa necessidade de ouvir daqueles que conhecem, de beber das fontes que conhecem. E eles tiveram o melhor formador, digamos assim. Eles tiveram Jesus, que deu a eles uma instrução séria, verdadeira. Trouxeram o anúncio do reino, dando instruções de cada passo que eles dariam para edificar a nossa igreja. E ele fez isso durante 40 dias. Nós vamos ver, existe o número 40, ele tem uma simbologia dentro da Bíblia que nós nos delongaríamos muito se nós nos prendêssemos a isso. Mas vejam que há semelhança. Os apóstolos se prepararam com Jesus durante 40 dias para iniciar a sua missão de fundadores, de continuidade, de colunas da igreja. E Jesus passou 40 dias no deserto se preparando antes da sua vida pública, antes da sua vida missionária. Pois bem, dando continuidade, nós vemos que Jesus ele orienta os apóstolos a permanecer em Jerusalém durante os próximos 10 dias. Jesus foi assunto aos céus num dia de terça-feira, assim como nós celebramos hoje, ainda hoje pela igreja. A ascensão de nosso Senhor sempre é a data correta, numa terça-feira. E nessa terça-feira Jesus disse a eles que permanecessem ali durante mais de 10 dias, porque eles receberiam o Espírito Santo. Eles seriam batizados com fogo, eles seriam batizados com o Espírito, eles receberiam a promessa do Pai, ao qual Jesus se refere no versículo 4. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. A realização da promessa do Pai é o derramamento do Espírito Santo sobre nós, pelo Pai e por Jesus Cristo. Como Jesus disse, eu vou para que Ele venha. Mas percebam, mesmo após essas instruções, mesmo após esses anúncios, mesmo após a prova da ressurreição, os apóstolos ainda tinham um questionamento
devido a uma má compreensão daquilo que havia sido anunciado no Antigo Testamento. Vejam o que eles perguntam no versículo 6: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? É nítido no Evangelho, nos relatos, que os judeus acreditavam e esperavam que o Messias fosse uma figura política, que fosse restabelecer um reinado humano. Mas nós percebemos que o reinado que Deus quis implementar aqui não era um reinado humano. Ele veio trazer a plenitude da vida, a libertação dos pecados. Este é o novo reino de Deus. E é esse reino que devia ser anunciado pelos apóstolos. É claro que existe uma promessa. É claro que existe uma promessa. Deus, ele disse que de Jerusalém sairia a salvação e que todos seriam recolhidos no seio de Jerusalém. Isso foi prometido por Deus lá em Isaías, nos profetas Isaías, Jeremias. Mas, de fato, aquilo que Deus quis dizer através de seus profetas não se tratava de um reinado político, mas do fato de que de Jerusalém, em Jerusalém, o Messias seria elevado. E ali, daquele lugar onde Deus preservou um povo, sairia a justificação para todos os povos, para todos os gentios, para todos os que não são judeus. Então há essa preocupação ainda humana, ainda política. Mas veja, mesmo que essa preocupação tivesse um cunho espiritual, ou seja, mesmo que ele estivesse falando, Senhor, chegou o momento de unificar o mundo num só reino, chegou o fim dos tempos, Jesus diz aos apóstolos: não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Vejam, Jesus ele corrige, ele diz: vocês não precisam estar preocupados com o tempo ou com o momento, mas o Espírito Santo virá sobre vós e isso é maior. Isso vocês devem estar atentos. O Espírito Santo virá sobre vós e vocês serão as minhas testemunhas. É interessante que no grego a palavra testemunha tem a mesma origem que a palavra mártir. E foi exatamente aquilo que eles passaram, o martírio, a perseguição. Praticamente todos os apóstolos foram assassinados de forma cruel pela perseguição. Mas o Espírito Santo veio sobre ele para que eles fossem testemunha. E veja que se nós formos olhar o resto do livro dos Atos dos Apóstolos, nós veremos que se trata que quando Jesus diz: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, que é o local da preocupação deles, o reino em que eles estão preocupados, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Se nós formos prestar atenção, a evangelização dos apóstolos se deu justamente desse modo, começando por Jerusalém, depois partindo para a Judeia e para a Samaria, e por fim chegando aos confins da terra. Nos Atos dos Apóstolos nós vamos chegar até Roma, até a evangelização dos apóstolos em Roma, no Império Romano, aos gentios. Ou seja, a missão da igreja é espalhar o Evangelho por todos os cantos do mundo, dos lugares mais ricos aos lugares mais pobres. E o Espírito Santo é quem conduz nessa caminhada, quem conduz nessa missão. E por fim, nos últimos versículos dessa leitura,
Está escrito: depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, aos olhos deles. Eles viram Cristo ser elevado, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Essa nuvem, ela pode representar tanto a presença divina, em geral, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como pode representar a presença do Espírito Santo, que é derramado. Eu vou para o Pai, para que o Espírito seja derramado sobre vós. Mas veja, um fato interessante, mesmo tendo Jesus já sendo ocultado por essa nuvem, os homens continuaram olhando para o céu. Porque o Espírito, ele não oculta a imagem de Cristo, pelo contrário, o Espírito revela, ressalta. E aí 2 homens de branco aparecem e perguntam a esses homens, essas tantas testemunhas oculares de que Jesus foi elevado aos céus, dizem para eles: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como vistes partir do céu. Então nós percebemos realmente que Cristo foi elevado aos céus para que o Espírito Santo viesse sobre nós. E esses homens, eles vêm para revelar. Eles vêm para dizer: olha, do mesmo modo que Jesus foi elevado, ele virá. Ou seja, sobre as nuvens ele virá. Sobre as nuvens ele se revelará. Do mesmo jeito que ele ascendeu ao céu, um triunfo de glória, ele virá mais uma vez. Fim dos tempos. Mas o próprio Jesus, ele nos advertiu: não vos compete saber os tempos ou momentos, mas estejam preparados. É isso que ele nos convida sempre a fazer. Sempre cientes da vida, sempre cientes de que Jesus, ele está presente. Ele subiu aos céus na ascensão de corpo, mas a sua presença espiritual em nossa vida, a sua presença espiritual em nosso coração, a sua presença espiritual na igreja, a sua presença no sacramento são reais. Cristo não nos abandona e cumpre aquilo que ele diz: não vos deixarei órfãos. Uma leitura um tanto longa, mas partindo para o segundo ponto, que é a meditação, nós perguntamos: o que é que esse texto, que traz muitos fatos históricos, tem a nos dizer, tem a nos revelar? Veja, quando eu leio este texto, no primeiro momento, de fato, me parece difícil de perceber uma mensagem de Deus para a minha vida em particular. Mas nós temos que ter clareza. Quando Deus escreveu este texto, ele estava pensando em nós, em mim. Deus estava pensando em você quando ele inspirou esse texto em Lucas. Então ele tem uma mensagem para nós a partir desse texto. Vejamos. Nessa leitura meditada, ponto por ponto, nós percebemos algumas situações. Primeiro, nossa missão. Aquilo a que nós somos chamados. Nós somos igreja. Possivelmente você não é um sacerdote, você não é uma freira, você não é um missionário, mas nós somos cristãos. E o cristão é chamado a ser pequena imagem de Cristo. Ser outro Cristo no mundo. Da mesma forma que a igreja, ela tem essa tarefa de perpetuar aquilo que Jesus fez e ensinou, também é nossa missão. Nós somos chamados a isso, mesmo que não para grandes públicos, mesmo que dentro da nossa casa, a ensinar aos filhos, aos irmãos, aqueles que estão de coração aberto para receber essa graça. E tantas vezes nós não estamos preparados para realizar essa missão de perpetuar aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Por isso esses apóstolos passaram por essa preparação, por isso também nós temos que passar. Por isso também nós precisamos buscar sempre a formação,
a verdade, o conhecimento. Por isso sempre nós temos que nos colocar aqui nesse momento, eu e você, temos que reservar esse momento em que nós olhamos para a palavra e nós enxergamos a verdade revelada. E nós enxergamos não somente aquilo que aconteceu, mas aquilo que é missão minha hoje. Por isso nós temos que nos preparar, por isso que nós temos que estar atentos, por isso que nós temos que mergulhar naquilo que é conhecimento de Deus, no estudo das Sagradas Escrituras, da doutrina, ver e ler a vida dos santos, porque ali o Evangelho é vivo. E é isso que nós somos chamados a ser acima de tudo, evangelhos vivos, encarnados, que assumem o seu papel de divulgar Cristo no mundo, mesmo que não por palavras, mas pela docilidade das nossas ações. É assim que Cristo traz esse questionamento no dia de hoje. Vocês têm se preparado? Vocês têm reservado esse tempo para saber o que eu fiz e o que eu ensinei, para botar em prática? Vocês têm feito e ensinado aqueles que estão aptos, aqueles que estão de coração aberto para receber esse ensinamento? Ou vocês simplesmente têm ignorado, negligenciado esse aprendizado que é tão essencial? Ou você tem deixado, como os apóstolos, a preocupação do futuro, a curiosidade do futuro lhe tomar a graça atual? Quantas vezes, da mesma forma que os apóstolos estavam preocupados com qual seria o tempo, nós estamos e deixamos passar o Espírito Santo que está em nós agora, que nos capacita agora, que nos ilumina agora, que nos ensina agora, que nos renova agora. São estes os questionamentos que Deus nos propõe a partir dessa passagem. O nosso coração, ele deve estar voltado para o Cristo que virá. Mas a nossa mente deve estar preparada e aberta para a ação do Espírito Santo que nos conduz por essa vida. Por isso, nesse momento, eu lhe convido para o terceiro passo. Mais um degrau nós estamos subindo e nós vamos orar. E vamos colocar diante de Deus esses questionamentos. O que é que nós temos para dizer ao Senhor? Senhor, eu me coloco diante de vós nesse momento. Antes de tudo, pedindo perdão. Se é isso que está no teu coração, meu irmão, peça. Pedindo perdão, Senhor, por todas as vezes que eu negligenciei o conhecimento da Tua verdade, o conhecimento daquilo que o Senhor quer trazer, o Senhor quer me ensinar, o Senhor quer iluminar. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não reservei tempo para vós. Há quanto tempo, Senhor, eu não paro para ler, para escutar, para aprender? Há quanto tempo, Senhor, eu não reservo mais do que 10 minutos para as coisas que são Tuas? Há quanto tempo, Senhor, eu não me disponho a fazer mais por vós? Também te peço, Senhor, perdão pelas vezes em que eu não ensinei, pelas vezes que eu não anunciei, pelas vezes que eu não testemunhei aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor ensinou.
Pelas vezes que eu não fui ao Evangelho vivo, Senhor, tende misericórdia de mim. E com a Tua graça, com a força do Espírito que Tu envias, ó Mestre, do céu sobre nós, eu vos peço que me capacite, que me prepare, que me dê cada vez mais disposição de estar em vossa presença, para aprender, para viver aquilo que é do Teu desejo. Que o Teu Espírito, Senhor, possa acalmar as angústias do meu coração, as preocupações que tantas vezes me retiram de vossa presença. Amém. Nesse momento, ergue o teu louvor ao Senhor. Agradece a Deus por este momento, por essa leitura orante. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada detalhe, por cada cuidado. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante da minha fraqueza, da minha disciplina, da minha desobediência, Tu não me desampares, não me abandonas. Muito obrigado por esse momento. Obrigado por ter me dado, Senhor, tempo para estar aqui, para experimentar dessa graça que o Senhor quer derramar sobre mim. Tudo isso eu te peço e louvo em nome de Jesus, pelos teus méritos, meu Mestre. Amém. Por fim, nós temos que nos comprometer, contemplar, claro, ver esse momento, ver essa palavra, ver quanto amor, quanta graça derramada no Jesus que preparou uma igreja para mim e para você. Contemple, olhe, um amor que Jesus, o amor com o qual Jesus preparou os apóstolos para que a verdade chegasse até nós hoje. O amor com o qual Jesus enviou o Espírito Santo junto com o Pai sobre nós. Apenas admire, olhe, contemple essa realidade e deixe que o amor vá transformando o seu interior. E nós temos que nos comprometer, claro, com atitudes concretas, porque a palavra deve modificar a nossa vida. Por isso, meu irmão, se comprometa a estar diante da presença do Senhor, a reservar um tempo, talvez na semana, talvez a cada 15 dias, dependendo da sua realidade, para aprender, para se dedicar aos ensinamentos do Senhor. Que o Senhor te ilumine, te guarde, te proteja, te conduza por esse caminho. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.